O papai chegou. Arthur era um rei tirano, do tipo que se você espirrasse perto dele, já era motivo para explodir sua cidade inteira. Durante sua subida ao trono, ele fez um verdadeiro show pirotécnico do mal, eliminou inimigos, detonou cidades e fez tudo o que um vilão de filme de ação faria, só que pior. Mas aí, do nada, bateu aquele momento de consciência. Tipo quando você lembra das mensagens não respondidas de 2014, e ele percebeu, eita, eu fui um monstro. E aí? Bum! Infarto. Foi dessa pra uma pior. Enquanto ele caía no abismo das trevas, uma voz misteriosa surgiu do nada. Você vai ganhar uma segunda chance, então tenta não fazer-se asterisco gada dessa vez, tá? Corta a cena. Arthur abre os olhos, e dá de cara com dois rostos sorridentes olhando pra ele como se tivessem ganhado na loteria. Eu sou Reynold, seu pai. E eu sou Alice, sua mãe. Arthur, com cara de o que tá acontecendo, começa a entender. Pera, ele voltou como um bebê. Sim, reencarnou. Versão Pocket. Mesmo confuso com a situação, uma coisa é certa, os dois ali são realmente bons pais. Mesmo ele sendo um bebezinho confuso e revoltado por dentro, tá tudo indo bem até agora. Arthur tá até curtindo essa nova vida, quer dizer, mais ou menos. O problema é que ele ainda tá preso num corpo de bebê, cabeça desproporcional, zero vocabulário, e o pior, faz cocô nas calças de forma automática como se fosse um tanque desgovernado. Controle. Nenhum. Mas aí acontece algo ainda mais bizarro do que ser um bebê. Ele vê o pai, Reynold, concentrando uma energia estranha nas mãos e destruindo uma pedra gigante como se fosse feita de isopor. Arthur fica chocado. O cara era rei do mundo na vida passada e nunca viu esse tipo de poder. Já tá se sentindo no Dragon Ball. Reynold, todo orgulhoso do feito, vira pra família tipo, viram só? Papai é brabo. Só que, esquece de olhar onde tá pisando. Resultado, um pedaço da pedra que ele mesmo destruiu despenca e acerta a cabeça dele em cheio. Plim. Instante karma. Alice, que já sabia que isso ia dar ruim, vai até ele e ativa a magia de cura como se tivesse usado um spray cura-tudo. Mas aproveita para dar aquela bronca marota. Da próxima vez, tenta não ser idiota enquanto mostra os músculos, tá? Reynold só queria se exibir, mas quando ele leva a coisa a sério, o cara é uma máquina. Ele derruba javalis selvagens com um soco só quando vai caçar, tipo um Saitama versão papai rural. Ter o Reynold por perto é quase como jogar no modo fácil. O cara carrega o time inteiro nas costas, literalmente. Depois de mais uma caçada estilo ursos versus socos, ele volta pra casa todo animado, já esperando aquele abraço de boas-vindas da família, até lembrar que tá coberto de sangue de javali. Melhor tomar um banho antes, né, chefão? Arthur, assistindo tudo com olhos de bebê e mente de ex-imperador do caos, já aprendeu duas coisas importantes. Esse mundo é perigoso demais, todo mundo anda armado até pra comprar pão. Se quiser sobreviver e andar por aí de boas, vai ter que aprender a lutar. Mas enquanto o pai se limpa e a vida segue, Alice bate o martelo. Hora do soninho, Arthur. Normalmente isso seria um golpe no orgulho dele. Mas dormir em paz? Sem medo de ser esfaqueado de madrugada. Um verdadeiro luxo de realeza. Na vida passada, ele dormia com o olho aberto e uma espada debaixo do travesseiro. Agora, só fralda, mamadeira e sonhos tranquilos. Meses se passam, e finalmente o bebê Arthur evolui da forma chicletinho imóvel para móvel com coordenação duvidosa. Os bracinhos e perninhas já funcionam. E com esse novo poder desbloqueado, a primeira coisa que ele decide fazer é ir até o espelho para fazer o que todo adulto faria se reencarnasse, dar aquela encarada profunda no próprio reflexo e pensar virei um bebê mesmo, que loucura. Os pais acham a cena fofinha, tipo olha como ele ama o rostinho dele. Mas na real, Arthur tá só tentando aceitar que saiu de rei supremo do mundo pra mini ser que usa fralda. Mais tarde, Alice coloca ele pra dormir de novo. Mas Arthur, que claramente já tá pensando 3 passos à frente, ativa o modo fuga. Espera a mãe sair, abre os olhos como quem diz o plano começou, joga a coberta longe, escala o berço como se fosse o Capitão América versão miniatura e missão escapada iniciada com sucesso. Enquanto Alice tá lá, mega concentrada lavando louça, tipo prova do Enem na pia, Arthur atravessa o cômodo rastejando como se fosse uma mini cobra ninja. E sem ser notado, chega na biblioteca da casa, abre a porta e puxa um livro porque, obviamente, ele quer entender onde foi parar. E aí descobre umas paradas bem interessantes. Esse continente se chama Diken, não ri. E ele é dividido em 3 reinos. Um reino de anões que vivem em cidades cavernas gigantes. O reino de Elanor, dos elfos que vivem escondidos no meio da floresta. E o reino de Sapin, que, bem na hora de descobrir mais, o roteiro corta, então segura esse suspense. Arthur continua sua fuga Biblioteca Edition. Depois de descobrir sobre os reinos, ele fica curioso com um detalhe importante. Ninguém aqui explodiu cidades para virar rei. Já é um bom começo, né? Então ele puxa outro livro, esse bebê é basicamente um Google ambulante, e começa a entender por que esse mundo parece ter parado no tempo. A galera aqui prefere magia ao invés de tecnologia. Tipo, por que inventar o Wi-Fi se você pode tacar fogo com as mãos? A mágica funciona com algo chamado mana, uma energia mágica que as pessoas têm no corpo. E existem 2 jeitos de usar.
Augmentação. Você turbina o próprio corpo com mana e fica bombado, ágil, resistente, quase um vingador medieval. Conjuração. Você manda mana pra fora e faz qualquer loucura que sua criatividade permitir. Invocar fogo, gelo, chuva de sapos, enfim. Arthur entende tudo rapidinho, mas fica encucado com um detalhe: a magia de cura da Alice. Não tem nada sobre isso no livro. Então ele chega à brilhante conclusão de que sua mãe deve ser tipo a mística rara do rolê, ou uma edição limitada com DLC de cura. Ele também descobre que a maioria das pessoas só ativa essa parada de mana na adolescência, tipo quando começam a ter espinhas e crises existenciais. E tem algo chamado Mana Core, que é tipo o Wi-Fi interno que canaliza tudo isso, mas aí o livro acaba e ele fica no suspense outra vez. Arthur descobre que para virar um mago nesse mundo é só dominar a tal da mana. E para ele, isso é moleza. Afinal, na vida passada ele já era o chefão supremo graças ao que funciona igualzinho. Tipo, trocou o nome, mas é o mesmo poder com outro crachá. Aí ele fecha os olhinhos, concentra toda a sua energia e... Bah! Seu núcleo de mana começa a despertar. Um momento épico. Um marco na evolução. Um verdadeiro momento Dragon Ball BB Edition. Mas claro, o universo não dá paz. Quando ele tá prestes a seguir o treino secreto do bebê Super Saiyajin, Alice aparece em modo mãe preocupada porque percebeu que o filho dela sumiu do berço. Ela pega o Arthur no colo, olha bem pra ele, e... Arthur congela. Será que ela sentiu a minha mana? Será que ela descobriu que eu sou especial? Não. Ela só percebeu que ele se cagou todo de novo. Prioridades de mãe, né? Pulamos 2 anos no tempo. Alice agora escreve em seu diário de mãe coruja, toda feliz que Arthur tá crescendo forte e saudável, só que com uma pulga atrás da orelha. Esse moleque nunca sorriu na vida. Nem uma risadinha, nem uma careta engraçada. Só cara de CEO desde que saiu da barriga. Nesse momento, ela olha pela janela e vê Reynolds ensinando espada pro mini Arthur. E sim, o bebê executivo agora também tá aprendendo a espancar coisas com classe. Arthur tá lá, todo empolgado com a aulinha de espadachim que o papai Reynolds tá dando. Ele, com 2 anos de idade e um pau na mão, se achando o novo herói do Zelda. Mas aí, Alice aparece. E mano, ela surta. Afinal, quem é o doido que deixa um bebê girar um galho como se fosse uma katana? Arthur, vendo a fúria materna se manifestar, pensa, tá aí alguém que eu não quero deixar brava, melhor andar na linha. Para aliviar o estresse e evitar outro episódio de bebê com arma, Alice decide levar Arthur para passear na cidade. E ele adora a ideia, não porque gosta de passeio, mas porque é a chance perfeita de fazer um reconhecimento de campo. Porque sim, ele ainda pensa como um general disfarçado de neném. Durante o passeio, ele analisa o nível da tecnologia local olhando as lojinhas de armas, vê uns produtos esquisitos que nunca viu na vida, e o melhor de tudo, presencia um mago soltando fogo. Tipo um show de efeitos especiais ao vivo, versão medieval. Depois desse rolê mágico e informativo, Arthur tá moído. O corpinho de neném não aguenta tanto movimento e ele tá quase apagando de sono. Alice percebe e já prepara a caminha, pronta para colocá-lo no modo soneca. E olha, por mais limitante que essa nova vida de bebê possa parecer, Arthur tá começando a curtir. Tipo, quem diria que renascer num corpo fofinho teria lá suas vantagens? Arthur tá vivendo o sonho, pais amorosos, comida na hora e uma cama quentinha. Na vida passada, ele praticamente nasceu largado no modo sobrevivência, sem tutorial, sem inventário inicial, só sofrimento. Cresceu num orfanato, sem nunca saber o que era um abraço de mãe. Então agora ele tá vivendo o luxo, o Deluxe Edition da vida de bebê. Enquanto ele dorme no ombro da Alice, todo fofinho e babando no ombro dela, ela vai levando ele pro berço e aproveita para fazer aquele monólogo maternal. Ela diz o quanto tá orgulhosa dele, que percebe sim quando ele foge do berço para ler escondido, como se fosse segredo, né? Viu o brilho nos olhos dele durante o passeio pela cidade e já sacou, esse bebê tem espírito de aventureiro. Ela acha que ele puxou isso do Reynolds, e já tá até se preparando emocionalmente para quando Arthur decidir meter o pé e explorar o mundo. Claro que ela preferia que ele ficasse ali, quietinho, comendo papinha e brincando com bloquinhos. Mas se ele for feliz, ela vai apoiar. No dia seguinte, Arthur tá lá, encostado na janela igual protagonista de novela mexicana, observando o papai Reynolds treinando magia no quintal. E ele tá ansioso, porque quer ver magia em ação de perto, com direito a efeitos visuais e tudo. Reynolds tá no quintal, fazendo o showzinho mágico dele, e Arthur assistindo com aquela cara de interessante. Do nada, umas pedras começam a flutuar do chão, e Reynolds age como se tivesse descoberto a cura do tédio. Mas sejamos honestos, aquilo ali parecia mais um truque de mágica de festa infantil do que feitiçaria séria. A real é que o pai do Arthur não manja nada de invocação, o forte dele é mesmo dar porrada turbinada com magia, tipo um lutador bombado com energia mística. Arthur, vendo aquilo, se sente motivado. Se até meu pai consegue fazer aquilo, imagina o que eu consigo. Ele ia começar a treinar quando, do nada, chega a vilã do sono, a Alice. Hora da sonequinha, campeão. E ele tipo, agora não, mãe. Como ele ainda não sabe falar, o que sobra? Reclamar. E enquanto passam pela estante de livros, ele começa a fazer o clássico choro teatral. Mas agora ele tem uma nova arma secreta, o biquinho. Isso mesmo, Arthur desbloqueou a habilidade lendária do charme de bebê, e usa isso com maestria. Alice até tenta resistir, mas não aguenta. O menino é muito fofo.
Resultado, ela deixa ele pegar o livrinho e seguir o baile. A sós, Arthur vai praticar sua magia na miúda. E em 2 anos ele já evoluiu mais que muito adulto por aí. Arthur já estava ficando craque na manipulação de mana. Juntando fragmentos de energia aqui e ali, ele conseguiu formar um núcleo mágico dentro de si. Era difícil pra caramba? Com certeza. Mas o moleque é teimoso, ou determinado, depende do ponto de vista. Agora ele estava quase pronto para lançar sua primeira magia. Quase. Só que o Arthur subestimou o poderzinho dele. E sem querer, explodiu a casa toda. Colisão. Alice e Reinhold estavam do lado de fora e só ouviram o cabum. A explosão foi tão forte que até fritou as costas do Reinhold, estilo frango na air fryer. Mas os dois sobreviveram, com o coração na boca, porque lembraram de uma coisinha básica. O bebê estava dentro da casa. Desesperados, eles entram correndo para ver se o mini-mago sobreviveu ao apocalipse doméstico. Chegando na biblioteca, o que eles encontram? Arthur de pé, pleno, com carinha de ué, como se nada tivesse acontecido. Sim, ele foi o causador da explosão. Sim, ele tá de boas, sem nenhum arranhão. E sim, ele tem só 3 anos. Ou seja, esse garoto já tá nível Harry Potter versão overpowered e nem chegou na pré-escola. Ele encara os pais todo orgulhoso, tipo, viram o que eu sei fazer. Mas aí, ele esquece de um detalhe importante, a casa tá desabando. Com a casa vindo abaixo, 2 vigaços do telhado despencam direto na direção do Arthur. Ele tenta fugir, mas com aquelas perninhas de todinho, não chega muito longe. Parecia o fim do mini Harry Potter. Mas não foi. Do nada, surge o combo parental supremo. Alice se joga na frente do filho para proteger com o corpo, e o Reinhold ativa a magia no modo pai que não quer pagar outra reforma e impede tudo de cair neles. Arthur fica em choque. Essa foi a primeira vez na vida que alguém arriscou tudo para salvar ele. E Alice, só de ver que o filho tá inteirinho, apesar de quase ter virado panqueca, desaba no choro. Arthur, que ainda tá se acostumando com esse negócio de carinho, começa a chorar também, sem saber se é emoção ou trauma da explosão. No passado, Arthur jamais teria feito algo bonzinho. Ele era um rei implacável, estilo vilão de novela mexicana. Uma vez, um cara tentou assassinar ele, o plano falhou, claro, e o Conselho Real já juntou a galera para fazer um julgamento de fachada. Mas não parou por aí, decidiram mandar a esposa e o filho do criminoso para um acampamento que claramente nunca ouviu falar de direitos humanos. Tava na cara que eles iam virar ratos de laboratório. O pobre homem começou a implorar para Arthur poupar sua família, dizendo que eles não tinham culpa de nada. E aí, num ato de piedade, Arthur matou ele ali mesmo, no seco. Porque era segunda-feira, e naquela época, segunda era dia de execução. Hoje em dia, as segundas de Arthur são mais tranquilas, ele passa treinando com o pai, o Renault, não o carro, o velho mesmo. O pai queria que ele treinasse com manoplas, mas Arthur é da espada desde criancinha, não vai largar agora. Como Arthur insistiu tanto, o pai também pegou uma espada. Só que ele resolveu dar um buffzinho nela usando mana. E aí que a treta começa. Arthur, ainda um pirralhinho, pega a espada do pai no treino e corta a espada dele no meio como se fosse papelão. O pai, Reinhold, fica tão chocado que pensa, ok, esse moleque é forte demais pra mim, vou arrumar um professor de verdade. Vai falar com Alice, a mãe, e ela já solta um não seco na hora. Ela não quer saber de mandar o filhote pra outra cidade só pra ter aula. O combinado era, Reinhold ensina porrada, Alice ensina magia. Mas aí ele responde, amor, o moleque cortou minha espada infundida com mana. Ele usa mana no pré-escolar, pelo amor de Deus. A discussão começa a esquentar e Arthur, de saco cheio, interrompe. Gente, por que vocês não vão comigo pra cidade e fica todo mundo feliz? Os dois pais se olham tipo, ué, pode isso. E pronto, decidem fazer as malas e partir com ele. No dia seguinte, chega uma carruagem com os amigos antigos deles. Arthur até reconhece, é o pessoal que ajudou a reconstruir a casa depois que ele explodiu tudo brincando com magia. Esse grupo se chama Chifres Gêmeos, e o líder, Adam, se apresenta todo simpático. Já a Angela chega no modo brincadeira agressiva, se apresenta e, ao mesmo tempo, aplica um mata-leão no Arthur como se fosse um boneco. A Alice, em vez de impedir, tá ali do lado se divertindo com a cena. Antes do Arthur virar estrelinha, o Darren aparece, salva ele do sufoco e se apresenta de forma bem mais civilizada, só dando um high five no menino. É aí que Arthur percebe uma menina misteriosa, em pé, lá no alto da carruagem. Tá lá uma garota toda misteriosa parada igual uma estátua. Claramente tentando forçar um momento dramático. Porque, sinceramente, ninguém tem motivo pra estar ali em cima. O pessoal avisa que o nome dela é Jasmine, a ninja silenciosa da galera. E pra fechar o grupo dos Chifres Gêmeos, temos Ellen, arqueira com cara de quem nunca erra um tiro. Com as apresentações feitas, a galera entra nas carroças e começa a jornada. No caminho, a Alice pergunta pro Arthur se ele tá animado pra primeira grande viagem dele. Por fora ele responde sim, mãe, mas por dentro ele tá tipo, mano, isso aqui é muito pré-histórico. Eu pilotava carros voadores no meu outro mundo e agora tô num Uber puxado por cavalo. Depois de passarem o dia inteiro balançando na carroça, eles param pra comer. Mas, claro, não pode faltar um pouco de emoção, são atacados por lobos.
Só que os lobos são péssimos estrategistas, atacam em linha reta, estilo filme ruim de ação, e são obliterados em segundos pelo grupo de aventureiros. Arthur fica só observando e pensa, legal. Primeira vez vendo pancadaria ao vivo nesse mundo. Quero ser tão forte quanto esses caras rapidinho. Como agora eles têm carne de lobo de sobra, o cardápio da janta tá decidido. Só que sem sal, sem alho, sem nada, vai ser carne grelhada versão sofrimento. Durante o acampamento, Alice percebe que o Reynolds tá com o braço machucado e oferece um cura mágica. Só que Jasmine barra rapidinho e fala, calma aí, curandeira nesse mundo é tipo Pokémon lendário. Se te verem fazendo isso, vão querer te sequestrar. Todo mundo cerca Alice tipo guarda-costas de celebridade, ela cura o maridão e pronto, cada um volta pro que tava fazendo. Mas aí o Adam resolve que quer malhar antes de dormir. E como exercício ele escolhe, lutar com uma criança de 4 anos. Sim, ele chama o Arthur pro 1x1. Parece sacanagem. Parece. Mas ele só quer ver se o moleque é tão poderoso quanto dizem. E o pior, ele já tá com a lança carregada de mana, pronto pro sparring. Arthur, vendo que o Adam tá todo vamos lutar, decide revidar na mesma moeda e também canaliza magia nos pés. Na hora do vapo-vapo, ele dá um teletransporte ninja e aparece do nada atrás do Adam. Era o momento perfeito para brilhar, mas aí vem o maior inimigo de todo herói, o chão escorregadio. Arthur tropeça com seus pés de todinho, perde o equilíbrio e dá um vacilo. Adam aproveita, os dois trocam os tapas, com um nível de animação que parece feito em PowerPoint, até que o Arthur voa igual pipa em dia de vento. O moleque é tão leve que parece uma folha de alface sendo arremessada. Por sorte, a galera o segura antes dele virar purê de criança. Aí todo mundo começa a dar bronca no Adam. Mano, ele tem 4 anos. Mas Adam se defende dizendo que não dava pra pegar leve, porque o Arthur é forte demais pra idade. Ele até desconfia que o Reynolds esteja treinando o menino estilo Capitão América. Spoiler, não tá. O Arthur é só um prodígio reencarnado mesmo. A Jasmine chega do nada e assusta o Arthur, quase fez ele atacar no reflexo, mas só queria elogiar a luta. Tão impressionada que pede. Me ensina esse truque aí dos pés mágicos. Arthur queria guardar esse segredinho de reencarnado ninja pra si, mas a Jasmine olha pra ele com aquela cara de vou te atormentar até você ceder. Resultado, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que ensinar. No dia seguinte, a viagem segue como planejado. Nas pausas, o Adam vira coach de lança e dá umas aulinhas pro Arthur. A Ellen também entra no clima e ensina o básico de arco e flecha. E o moleque pega tudo rapidinho, porque o único armamento que ele manjava na vida passada era espada. Essas aulas são ouro pra ele. Como agradecimento, Arthur decide ensinar seu truque dos pés mágicos pra Jasmine. A técnica envolve canalizar magia mais usar magia do vento para dar aquele turbo nas passadas. E pra surpresa de ninguém, Jasmine aprende na primeira tentativa. Ela é braba mesmo. Enquanto Arthur tá lá, todo concentrado lendo seu livrinho de magia na carruagem, a Jasmine tá sentada do lado dele. Fazendo o quê? Nada. Só encarando o menino igual fã do BTS em Meet Gre. E não é coincidência. Não, ela tá claramente aproveitando qualquer brecha para ficar perto do Arthur. Tá na cara que o cupido acertou a flecha, e foi no peito da Jasmine. No dia seguinte, ela aparece do nada e dá um presente, uma faca. Nada mais romântico do que presentear a criança que você gosta com um belo instrumento de esfaqueamento, né? Mas o gesto é sincero. Jasmine não é muito de socializar, então isso aí é quase uma declaração. Pouco depois, todo mundo entra nas carruagens de novo para continuar a aventura. Arthur volta a ler seu livro de magias como um bom nerdinho. Até que bum! A carruagem é atacada por bandidos. Simplesmente uma emboscada digna de filme ruim de ação. A carruagem fica cercada, e os bandidos já chegam gritando. Peguem as mulheres e crianças para vender como escravos. Que simpáticos. Os aventureiros partem pra porrada, claro. Apesar de serem mais fortes que os bandidos no mano a mano, a diferença numérica é gigantesca. E como diz o ditado, formiguinha unida arrebenta leão. Em meio ao caos, o Reynolds é arremessado de volta para dentro da carruagem pelo chefão dos bandidos. Tá todo estropiado. A Alice, preocupada, quer ir lá curar ele com sua magia, mas o Reynolds manda aquele famoso. Fica longe, mulher. Ele explica que, se os bandidos descobrirem que ela é uma curandeira, ela vai virar alvo número 1. Aí ele pede pro Arthur fugir com Alice, porque surpresa, ela tá grávida. Sim, temos um Baby 2 vindo aí. Arthur não queria fugir, mas entende a missão. Proteger a Alice e o Baby é prioridade. Assim que o Reynolds dá o sinal, o Minimago ativa os feitiços e se prepara para meter o pé com a Alice. O chefão dos bandidos manda a galera ir atrás deles, mas o Reynolds, agora no modo Pai Leão com sangue nos olhos, parte pra cima sem dó. Na primeira vez, o chefão conseguiu derrubar ele, mas agora tem família envolvida. E bandido nenhum vai passar fácil por esse tanque humano. Enquanto ele segura o chefão na pancadaria, alguns bandidinhos menores tentam dar a volta e ir atrás do Arthur e da Alice. Enquanto Arthur e Alice tentam dar no pé, os bandidinhos tentam cercar eles, mas Adam e Jasmine estão no modo Naruto em final de temporada e começam a lançar faca como se fossem kunai. Toma-lhe a daga na cara dos bandidos. Eles limpam o caminho igual faxina antes da visita chegar. Arthur tá focado em fugir com Alice, todo responsável.
E olha só a ironia, na vida passada, ele era um egoísta nível vilão de novela, e agora tá aí, fugindo desesperado para proteger alguém que ele ama. Depois de alguns minutos correndo, Arthur pensa: ufa, acho que agora tamo safe. Só que né, não. Lá de cima de um penhasco, aparece um bandido miranteiro que usa magia. E ele lança logo um feitiço de vento na direção deles. Arthur nem vê o ataque chegando. Quando percebe, já é tarde. Então ele faz o que qualquer protagonista faria: empurra Alice pra longe e toma o ataque sozinho. Herói demais. O problema: o vento empurra Arthur com tanta força que ele sai voando do penhasco. E lembrando, ele ainda tá no corpo de um bebê. Se cair, já era. Mas o mini Arthur não aceita morrer sozinho, não. Ele saca a faca que ganhou da Jasmine, olha ela sendo útil, e lança no mago bandido igual cena de ação dos Vingadores. A faca acerta o cara e o cordão enrola no tornozelo dele, puxando o bandido junto na queda. Os aventureiros até tentam usar magia para salvar o Arthur, mas já era. O menino já virou míssil humano em queda livre. No ar, Arthur aceita o destino. E em vez de desespero, ele sente paz. Isso mesmo, paz. Pela primeira vez, ele entende o sentimento de um pai desesperado protegendo sua família. E mesmo que esteja prestes a virar purê de bebê no chão, ele não se arrepende de nada. Mas claro, ele ainda queria ter vivido mais um pouquinho com eles. Pelo menos para comer um bolinho ou algo assim. Depois de uma queda que faria até um gato repensar a vida, Arthur milagrosamente sai vivo do rio e se arrasta até uma caverna. Só que, surpresa! Lá dentro tem um monstro sinistro esperando por ele. Arthur pensa: boa ideia me esconder aqui? Acho que não, hein? Ele tenta dar uma de ninja e atacar o bicho de surpresa, mas o monstro dá-lhe um tapão no ar, tipo fica na tua, meu consagrado. A criatura fala que não é do mal, só quer ser amigo. Mas né, da última vez que alguém me disse isso, acordei numa van estranha. Então já sabemos que confiar não é uma opção tão óbvia. Arthur tá todo quebrado, parecendo um boneco de pano, e precisa comer algo urgente para não virar purê. Aí o monstro começa a colher umas frutinhas da parede da caverna, nada suspeito, e fala: come aí, pô. Mas Arthur olha pra fruta e pensa: isso aí parece decor de festa infantil. Quando ele tenta levantar para sair fora, o corpo dele grita não, e ele ouve um crack que claramente não era efeito sonoro do ambiente. Arthur começa a chorar que nem criança quando o Wi-Fi cai. O monstro manda ele parar de drama e lembra que é um milagre ele estar vivo. Aí rola uma chantagem emocional. O monstro só vai responder as perguntas se Arthur comer a frutinha da parede. E adivinha? Arthur morde uma e descobre que o negócio é gostoso, tipo bala Juquinha gourmet. Depois de encher a pança, ele pergunta se o monstro sabe como estão os pais dele. O monstro, que se chama Sylvia, sim, nome de tia que faz bolo de fubá, diz que não pode sair da caverna, mas tem uma habilidade estilo Globo Repórter, consegue ver tudo de longe. Sylvia cria uma tela mágica e mostra que os pais de Arthur venceram os bandidos. Estão vivíssimos e chutando bundas. Arthur fica todo emocionado, agradece a Sylvia e decide que, já que vai ficar preso por aqui, o melhor é fazer amizade com a tia do bolo. Nos dias seguintes, ele só come, dorme e se recupera, estilo férias forçadas com pensão completa. Durante esse tempo, a tia monstro gente boa, também conhecida como Sylvia, ficou de olho em Arthur como se ele fosse um tamagotchi de carne e osso. Quando o menino finalmente parou de andar igual um idoso de 97 anos, ele já queria meter o pé e voltar para casa. Mas Sylvia jogou um balde de realidade gelada. Arthur, se tu sair sozinho nessa floresta, os monstros e bandidos vão te transformar em lanche da tarde. O lugar estava mais perigoso que fila de Black Friday, então ele não teria chance nenhuma de sobreviver. Mas calma. Sylvia disse que tem um truque. Ela pode abrir um portal dimensional. Tipo uma passagem secreta mágica que leva ele para um lugar mais tranquilo. O único problema é que criar esse portal demora mais do que fila do SUS. Então, paciência, campeão. Enquanto espera o Uber interdimensional ficar pronto, Arthur pega um graveto e começa a treinar seus golpes de espadachim de RPG. Passam-se dias, embora ele tenha curtido a vibe com Sylvia, ele ainda sabe quase nada sobre ela. Só sabe que ela parece um monstro de filme de terror, tá se escondendo de alguma treta e é gente boa. Depois de brincar de espadinha, Arthur senta numa pedra estilo mestre zen e começa a treinar sua mana. Sylvia, de longe, assiste chocada. Como assim um pirralho já tem núcleo de mana? Ela puxa um poder mágico com uma mão só, como quem diz olha e aprende, jovem padawan, e acumula uma quantidade absurda de mana enquanto ainda tá conjurando feitiço. Arthur vê aquilo e pensa, se eu aprender isso, viro Goku em 2 meses. Mas antes de ensinar qualquer coisa, Sylvia dá uma lição de moral. Ela pergunta, e aí, garoto, o que vai fazer com esse poder todo? Arthur pensa um pouco, lembra dos bandidos quase acabando com a família e responde, vou destruir qualquer um que encostar em quem eu amo. Resposta errada, meu parceiro. Sylvia dá um peteleco tão forte na testa dele que o menino cai para trás tipo pino de boliche. Ela diz que com essa mentalidade de justiceiro nervosinho, ele não vai aprender nada com ela. Arthur estava confuso. Ele achava super normal querer explodir inimigos no soco. Mas Sylvia, que claramente fez terapia em outra vida, não curtia esse papinho de vingança. Para mostrar que o buraco é mais embaixo, ela aponta o dedo para a testa dele e manda um com esse dedo aqui eu posso ou abrir sua cabeça igual melancia, ou fazer um cafuné. E pergunta, qual você prefere?
Arthur, com o instinto de sobrevivência funcionando direitinho, escolhe o cafuné, claro. Sylvia então solta braba. É fácil viver na base do ódio e da raiva. Mas, se seguir por esse caminho, sua vida vai virar um ciclo sem fim de sofrimento e treta. E eu não vou deixar você virar um Naruto emo qualquer. Ela pergunta de novo, o que você vai fazer com o poder? Dessa vez Arthur para, pensa nas pessoas que ama, nas risadas, nos bons momentos, e responde, quero proteger quem é importante pra mim. Aí sim, Sylvia dá um sorriso tipo, agora falou bonito. Mas enquanto os dois estavam nesse momento de sessão do Profissão Repórter Emocional, do lado de fora da caverna surge um monstro com a mesma vibe visual da Sylvia, versão masculina, modelo tenebroso edição limitada. Parece que ele tá farejando onde ela se esconde. Tá bem pertinho já. Corta pra flashback da vida passada do Arthur. Ele era rei, mas só no nome. Quem mandava mesmo eram os senadores. Ele era tipo um funcionário terceirizado da guerra, chamado só pra resolver na porrada quando a coisa dava ruim. E, adivinha? Ele odiava viver assim. De volta ao presente, Sylvia começa o intensivo de magia avançada. Ensina Arthur a sugar mana do ar como quem puxa Wi-Fi na praça. Ele tenta, se esforça, concentra, e bum! Consegue! Ele sente a força crescendo e já sai correndo todo animado para agradecer. Mas a alegria dura pouco. Sylvia sente uma presença nada amigável se aproximando. Num reflexo ninja, ela joga Arthur para dentro de um monte de pedras e manda o clássico. Fica quieto. Arthur, curioso que só, espia por entre as rochas e vê o tal monstrão, versão masculina dela. Sylvia reconhece o ser e fica surpresa por ele ter achado o esconderijo. O clima pesa. O cara não quer conversa, já chega mandando, bora, Sylvia. Agora. O monstrão chega pra Sylvia e solta aquele clássico, vem comigo ou vai dar ruim. E ela? Manda um sonoro não, valeu. Resultado. O cara já começa a soltar rajadinha igual o vilão de Power Rangers. Arthur quer ajudar, mas ouve a voz da Sylvia na cabeça tipo Google Assistente dizendo, relaxa, cuida da sua vida. Enquanto o monstro tenta convencer Sylvia com argumentos tipo colabora ou vou ter que te matar, ela responde com uma energia bem prefiro morrer do que aceitar migalhas e começa a acumular mana como quem carrega um Kamehameha. Então, plot twist. Sylvia revela sua forma verdadeira. Ela é um dragão. Sim, do nada, dragão. Agora com muito mais poder, ela solta um ataque monstruoso que o outro monstro até consegue bloquear, mas já reclama. Cê tá doida? Teu corpo não aguenta esse poder todo. E ela responde basicamente, meu filho, já vivi o bastante, tá tranquilo. Ela empurra o monstrão contra a parede, mas ele levanta na força do ódio e devolve o combo com uma chuva de tiros mágicos. Sylvia apanha feio, mas continua preocupada com Arthur, porque a briga tá se aproximando perigosamente do esconderijo dele. O monstro solta mais um ataque e vai acertar bem onde o Arthur tá. Sylvia não pensa duas vezes, ativa o modo pause no tempo e cancela o ataque na marrã. Com o tempo parado, ela chama o Arthur para sair do esconderijo. E ele sai com a cara de quem quer perguntar mil coisas. Você é um dragão? Desde quando? Tem mais segredo aí? Mas não dá tempo de entrevista. Sylvia tá segurando o tempo com durex e força de vontade. Ela abre um portal dimensional improvisado, mas como o feitiço ficou capenga por causa dos machucados, o portal dá direto pra lugar nenhum, tipo ser jogado no meio do mato sem GPS. Ela queria mandar ele de boas pra casa, mas vai ter que confiar que Arthur se vira. Afinal, ela já ensinou a técnica braba, e acredita que ele consegue sobreviver e encontrar o caminho de volta. Sylvia já tá no modo vou pro céu dos dragões, mas antes disso, ela dá mais uma de coach e pergunta pro Arthur. E aí, vai usar esse poderzão todo pra quê, hein? Arthur, sem pensar duas vezes. Só pra proteger minha família, juro. Com essa resposta digna de protagonista de anime, Sylvia sorri tipo meu menino cresceu e decide dar uns presentinhos antes de se despedir. Conjura um ovo e uma pena, do nada. Sim, parece um delivery místico. Ela pede pra ele enrolar o ovo com a pena e cuidar como se fosse a última bolacha do pacote. Mas calma que tem mais. Sylvia ainda carimba os dois braços do Arthur com tatuagens mágicas. Arthur olha pros braços e solta um oxe, virei integrante de gangue. Mas ela tá sem energia pra explicar. Só manda um. Você vai entender um dia, ou não, né? Então, momento confissão. Sylvia admite que podia sim ter mandado o Arthur pra casa desde o começo, mas achou o moleque tão gente boa que quis ficar curtindo a companhia dele por mais tempo. Resultado: colocou ele numa furada. Clássico caso de dragão brincalhão dá ruim no final. Arthur fica arrasado. Ele sabe que não pode salvá-la e manda aquele discurso dramático. Você pode ser um dragão, mas pra mim, você é família. E finaliza com: te considero como uma mãe. Sylvia, emocionada, responde: mas você já tem uma mãe, meu filho. E ele: então você pode ser minha avó. Sylvia trava. Vó. Nunca pensou nisso, mas achou o título chique. Fala de novo. Vovó. Ela derrete por dentro. Mas o momento fofo acaba, porque o tempo tá voltando ao normal e o portal tá se fechando. Sylvia dá aquele empurrãozinho básico e Arthur entra com os olhos marejados. No último segundo, ele ainda tenta convencer Sylvia a ir junto, mas ela só fecha o portal e manda ele embora. E então, bum! A explosão acerta em cheio.
Sylvia cai no chão, detonada, e o vilão fica tipo: será que morreu mesmo? Porque essa aí é dura na queda. O monstrão achou que tinha vencido a batalha porque Sylvia estava caída no chão, parecendo que tinha dormido de olhos abertos. Ele chega todo confiante, tipo: acabou pra você, dragão véia. Só que, surpresa! Sylvia usa o restinho de energia que sobrou do seu modo último episódio de Shonen e solta um ataque que transforma o vilão em churrasquinho instantâneo. Tudo num raio de 1 metro virou poeira. Vapo! Enquanto Arthur ainda está sendo teleportado, ele escuta a voz da Sylvia ecoando no ar tipo espírito motivacional. Lembra do que eu te disse sobre usar seu poder do jeito certo? Arthur lembra, e quase chora. Mas vovó dragão, tô triste aqui. Ela responde com a sabedoria dos anciãos. O mundo é triste mesmo, Niquinho. Vai acontecer coisa ruim, mas é por isso que você tem que mudar ele. Arthur tenta argumentar tipo: mas eu sou só um moleque com poderes de protagonista, não posso mudar o mundo. E ela: pode sim, só que vai de passinho em passinho. Um dia de cada vez, igual academia. Depois solta a bomba. Ela sabia da vida passada do Arthur, quando ele era um rei. Tu já mandou no mundo uma vez. Agora tenta de novo, só que sem ser babaca, tá? E com isso, a voz dela some no vento. Arthur acorda largado no meio do mato, com cara de quem dormiu no ponto. Mas agora ele tá com propósito, com motivação, e com 2 tatuagens mágicas nos braços. Prometo que vou honrar seu pedido, vovó Sylvia. Mas antes, como é que sai dessa floresta mesmo? Arthur tinha acabado de ser teleportado para uma floresta élfica do nada, tipo aqueles rolês aleatórios que só acontecem em Isekai. Ele tava lá, de boa, tentando entender como sair dali, quando do nada. Ai! Um grito digno de filme de terror ecoa pelo mato. Parecia uma garotinha em apuros, então Arthur ativa o modo Naruto nos pés com mana e sai voando para investigar. Ele sobe num arvorizão estilo Tarzan para ter uma visão melhor e, de lá de cima, vê um grupo de bandidos sequestrando uma menininha elfa. A coitada tenta fugir, mas os bandidos são rápidos, já taparam a boca dela e estavam amarrando para levar num camburão medieval. O plano deles: vender a garota como escrava no mercado negro, porque né, vilão padrão sempre curte fazer merda. Arthur fica assistindo de cima e começa a ter flashbacks de guerra, lembrando quando ele e a família foram atacados por bandidos também. E o sangue ferve. Ele quase ativa o modo John Wick da magia para descer a porrada geral, mas lembra do conselho da Sylvia: controle a fúria, jovem padawan. Ele respira fundo, conta até 10, ou até 100, e decide esperar o momento certo. Os bandidos entram na carroça e saem do mato. Arthur vira um ninja das sombras e começa a seguir eles sem ser visto. Aí o Arthur pensa: vou usar esses doguinhos mal-humorados a meu favor. Ele pega umas pedrinhas e taca nos lobos. Resultado: os bichos começam a uivar feito fãs de K-pop vendo o ídolo. Os bandidos ficam pistola com barulho e mandam um deles calar os bichos na base da bicuda. Só que o cara mal vira de costas e zaz. Arthur surge das sombras, invoca uma espada de mana e fatia o bandido como se fosse pão de forma. Já foi. Aí vem outro bandido ver o que tá rolando. Arthur pula nas costas do cara como se estivesse montando num cavalo selvagem e, check. Garganta cortada. 2 foram. Então aparece o terceiro infeliz e Arthur tenta dar aquele golpe mortal estilo Fatality. Só que, errou os órgãos vitais. O cara grita mais alto que torcedor em final de campeonato e entrega o Arthur pro resto da gangue. O chefão dos bandidos ouve o grito e percebe: eita, o menino é mago. E aí já muda o plano. Agora ele não quer mais matar o Arthur, quer capturar e vender ele também, porque mago jovem vale mais que elfo no mercado negro. O maluco começa até a concentrar magia. O chefão dos bandidos parte pra cima do Arthur com um socão de anime, e o Arthur pula pra trás no reflexo, tentando responder com um chutão. Mas o bandido dá uma esquiva no estilo Matrix. Então Arthur joga a faca tipo Naruto no jutsu da surpresa, e é nesse momento que Arthur aproveita e crava a faca no crânio do cara. Chefão eliminado. Aí ele só precisa terminar o serviço e ir buscar o outro bandido ferido que ficou de escanteio. Chegando na carroça, encontra a menina ainda vendada, sem entender nada. Arthur tira a venda e manda aquele papo tranquilizador: fica tranquila, mocinha, eu resolvi a treta toda. A menina se apresenta como Tessia, e quando vê sangue na mão do Arthur já entra em modo pânico, achando que ele tá ferido. Arthur percebe que deixar uma criança ver um monte de cadáver espalhado pode não ser a melhor ideia educativa. Então manda espera aqui rapidinho e vai cobrir os defuntos com uma lona, como se estivesse escondendo bagunça antes da visita da avó. Tessia pergunta: o que aconteceu com os bandidos? E Arthur, com o maior jeitinho do mundo, solta: eles escorregaram e caíram. Num acidente coletivo. Coisas que acontecem. Ela não questiona mais nada, e Arthur pega os pertences dela da carroça, já se preparando para ir embora. Mas Tessia agarra o braço dele e solta aquele pedido dramático de novela: não me deixa sozinha, por favor. Tessia tá tão desesperada para não ser largada sozinha que diz que pode acabar comida por fantasmas de árvore, ou algo assim. Arthur pergunta se ela pelo menos sabe o caminho de casa, e ela sabe, mais ou menos. Tipo, vai reto até cansar, vira onde tem um arbusto suspeito e depois é só fé.
Arthur não curte a ideia de fazer um tour guiado no meio da floresta, mas também sabe que, se deixar a menina sozinha, o máximo que ela vai encontrar é o caixão. Então, beleza, aceita ser o Uber da Tessia até a Vila dos Elfos. No caminho, ele vê os lobos que estavam presos pelos bandidos e pensa, será que rola pegar um desses para usar como mototáxi selvagem? Mas logo desiste, porque controlar lobo não tá no currículo dele. Já a Tessia, que é praticamente a protetora da floresta nível Disney, fala que eles deviam pelo menos tirar os colares mágicos dos bichos. Arthur, como bom realista pessimista, já manda, eles podem nos transformar em ração canina se tirar isso aí, hein? Mas a Tessia acredita no poder do carinho e da ecologia, então vai lá, tira os colares, e milagre. Os lobos só dão um tchauzinho com a cabeça e voltam pra floresta como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, a dupla dinâmica começa a trilha sonora do caminho de casa. Depois de um tempo andando, fazem uma pausa para comer. Arthur prepara um rango, um belo ensopado feito com carne seca, sal e esperança. Tessia dá uma cheirada e já faz cara de quem viu demônio, isso aqui tá fedendo a meia esquecida. Mas come mesmo assim, porque, né, ou isso, ou desmaiar no mato. Durante o almoço, ela pergunta o que Arthur foi fazer na floresta El Shair, já que humanos por lá são mais raros que o Wi-Fi em floresta. Ele conta que se perdeu da família e foi parar ali por acidente, tipo GPS bugado versão medieval. A conversa flui e ele aproveita para perguntar como é viver no reino de Eleanor. Tessia diz que ama aquele lugar. Os pais estão sempre ocupados, então ela passa o tempo todo com. Tessia continua contando que vive com o vovô e um mordomo de anime, e seguem andando. O problema? Ela não faz a menor ideia de onde a vila tá. Tipo, é por aqui, talvez. Ou ali. Talvez nem exista mesmo. E para melhorar o passeio, os lobos que ela soltou começaram a seguir os dois. Arthur já tá arrependido de não ter transformado os bichos em tapete desde o começo. De noite, ele resolve ficar de vigia do lado de fora da barraca, com o olho no mato e o outro nos lobos stalkeando. Mas aí a Tessia dá aquela olhadinha pra fora e solta um clássico. Arthur, vem dormir comigo. Arthur tenta se fazer de forte. Tô de boa, vou vigiar aqui mesmo. Mas ela insiste com carinha de gatinho do Shurek, toda assustada. Resultado: Arthur entra e faz a guarda de dentro da barraca mesmo. A Tessia tenta fingir que tá tranquila, mas dá pra ver que o medo tá gritando por dentro. Antes de dormir, ela manda uma pergunta aleatória nível TikTok. É verdade que todos os humanos são tarados e casam com várias mulheres? Arthur quase engasga com o ar, oi? Quem te contou isso? E ela responde tranquila, meu vô. Arthur até tenta defender os humanos, mas admite que tem uns esquisitos sim, principalmente numa tal de família Grarit, que deve ser tipo a versão medieval de reality show. No fim, Tessia acredita nele e capota no sono como se nada tivesse acontecido. De manhã, e é nesse momento de cruzando rios e emoções que, do nada, Arthur toma uma pancada. No meio da jornada, Arthur leva uma dor no peito tão aleatória quanto dor nas costas depois de dormir torto. Ele só sabe que tá doendo muito e não tem ideia do porquê. Enquanto ele se joga contra uma árvore parecendo o fim do episódio de novela, Tessia sai desesperada na missão Socorro, cadê as ervas? Arthur, por outro lado, tá certo de que isso não é gripe comum, é treta mística. E como se não bastasse a dor, aparece aquele lobo de antes. Sim, o mesmo que eles soltaram, e Arthur já entra no modo vou virar lanche. Mas o bicho simplesmente joga um porquinho morto no chão e vai embora. Arthur fica bugado. Tessia, mais otimista, acha que foi um presente, tipo, valeu por me libertar, toma esse bacon simbólico. E assim, o jantar tá servido. Eles assam a carne e, finalmente, Tessia come algo que não parece ter sido feito no fundo de um armário de temperos vencidos. A felicidade dura pouco. Tessia encontra uns cogumelos no caminho e oferece para Arthur. Ele tá prestes a apagar, mas a Tessia ainda tá no modo tagarela. Começa a contar umas histórias do vovô dela, que lia contos sobre humanos e anões, e que ela sempre quis visitar esses lugares. Só que os elfos têm o pé atrás com qualquer um que não seja elfo. Xenofobia da floresta, basicamente. Mas no meio do discurso, ela percebe que Arthur já tá com a alma saindo do corpo de sono. Mesmo assim, cobre ele com um cobertorzinho e deseja boa noite, como uma boa amiga fofa. No dia seguinte, continuam a jornada. Mas a dor no peito do Arthur tá piorando, tipo boleto vencido crescendo. Tessia pede desculpa por não conseguir ajudar, mas ele manda aquele clássico. Relaxa, tá de boa. Pra quebrar o clima, Tessia muda de assunto e pergunta. Posso te chamar de Arte? Arthur responde com aquele jeitão tanto faz, vamos aí, e Tessia fica meio desapontada por ele não fazer um dramalhão de anime com direito a vento batendo no cabelo. Aí ele tenta consertar com uma zoeira. Prometo valorizar cada segundo que a grandiosa Lady Tessia me chama de amigo. Resultado, ela fica pistola e manda ele parar de ser imaturo. Mas Arthur não deixa barato. Imaturo é tu, que queria que eu virasse planta do teu lado porque tinha medo de dormir sozinha. Tessia, indignada, rebate com aquele clássico e isso é completamente diferente. Mas tá na cara que ela perdeu a discussão. Brincadeiras à parte, Arthur dá uma pensada mais profunda e percebe. Caraca, essa é a primeira amiga que ele já teve na vida. No mundo antigo dele, a galera era tão medrosa que mal falava com ele. Então esse momento é meio que o primeiro amiguinho desbloqueado. Aí do nada, Tessia para e fala. Arthur, olha aquilo.
Ele chega esperando ver, sei lá, um galho estiloso ou uma pedra com formato de batata. Mas o que ele encontra é um árvorezão sinistro com um portal no meio. Tessia então vira e diz: chegamos. Essa é a entrada da Vila Élfica. E com a maior naturalidade do mundo, estica a mão e convida. Vem comigo, Arte. Arthur e Tessa atravessam um portal todo chique e aparecem em Lenoir, uma cidade élfica tão bonita que parece ter saído de catálogo de agência de viagens. Tessa pousa suavemente como uma fada da floresta. E Arthur? Bom, ele cai que nem um saco de batata direto no chão. Antes mesmo dele levantar e fingir que nada aconteceu, chega um batalhão de elfos armados até os dentes, ativados pelo GPS mágico do teleporte. Os caras já agarram o Arthur sem nem perguntar o nome dele, tipo segurança de balada expulsando o bêbado. Arthur desesperado grita: Tessa, faz alguma coisa pelo amor. E Tessa? Silêncio absoluto. Naquele exato momento, Arthur estava se remoendo por ter baixado a guarda por causa da carinha de anjo da Tessa. Eles tinham se aproximado e agora o menino se culpava por ter caído no golpe da elfa esperta. Do nada, um elfo gritou: mata esse humano. Mas a Tessa virou e mandou parar geral. O elfo tentou dizer que humanos eram perigosos, mas a pequena já lançou: esse aí salvou minha vida, então desce o tom. Mesmo assim, acusaram Arthur de ter feito uma lavagem cerebral na garota. Foi então que surgiu um velhinho de dentro de um portal mágico, o Virian, avô da Tessa, ex-rei de Lenoir e claramente dono de um cabelinho branco cheio de sabedoria. Ele agradeceu o Arthur por ter salvado a neta, que era nada mais nada menos que a princesa de Lenoir. Arthur ficou em choque. A menina nunca tinha falado nada sobre ser da realeza. Logo chegaram os pais da Tessa, de carruagem, apavorados e aliviados. O pai, o rei, ficou possesso ao ver um humano ali e já queria mandar prender o Arthur. Mas o vovô Virian deu o famoso baixem as armas e explicou que, mesmo sendo um bárbaro, Arthur tinha salvado a princesa. A menina confirmou tudinho e ainda pediu que levassem o garoto pro castelo. O rei engoliu seco, porque chamar humano pro palácio era tipo um crime de estado, mas Tessa, com o coração do tamanho de um dragão bonzinho, ignorou o preconceito e chamou o amigo para jantar. Antes de irem, Virian disse que queria trocar uma ideia com Arthur depois. O menino sentiu que aquele vovô tinha algo mágico. A caminho do castelo, Tessa segurou a mão de Arthur e os dois passaram pelo mercadão construído entre árvores gigantes, com casinhas de madeira que pareciam saídas de um conto de fadas meio doido. Todo mundo olhava torto pro humano, parecia que ele tinha chutado a avó de alguém, o preconceito com humanos era forte ali. Arthur lembrou dos livros de história e viu que a treta entre elfos e humanos ainda era uma ferida aberta. Observando tudo ao redor, ele notou que além do lugar ser todo excêntrico, a Tessa também era princesa, misteriosa, salvadora, mas com aquele olhar sombrio que ela deu quando os guardas pegaram ele. O menino ficou confuso com a vibe dela. Com dor no peito e a mente em alerta, Arthur sabia, não podia mais vacilar, ou ia acabar perdendo a cabeça, literalmente. Chegando no castelo, Tessa foi recebida por um batalhão de criadas e exigiu que tratassem Arthur como VIP, já que ele era o herói do dia. Apesar do climão por ele ser humano, ela garantiu: o garoto é gente boa, relaxem. Arthur pediu para conversar com ela sobre toda aquela loucura. Logo, a família real inteira se reuniu para um banquete digno de reality show de realeza. A mesa estava cheia de comidas chiques e Arthur ficou em pé, todo sem graça, tipo, melhor não atrapalhar a galera nobre. Mas Tessa puxou ele pela mão e mandou sentar. Sentado na ponta da mesa, Arthur se sentia um peixe fora d'água. O rei começou a conversa se apresentando como Aldvin Ilitre, a rainha como Muriel. Arthur, todo humilde, falou: sou Arthur Levin, camponês, nascido num vilarejo pobrinho no reino de Sapen, e é uma honra estar aqui, apesar de quase ter sido decapitado hoje. Ponto. Arthur estava ali, todo humilde, se sentindo peão da realeza, mas já estava começando a ganhar moral. O rei Aldvin elogiou o vocabulário do menino, e Arthur pensou: boa, um ponto pra mim. Ele sabia que ninguém ia levá-lo a sério se continuassem tratando ele como um pirralho perdido. Aí veio a fatídica pergunta: o que rolou na floresta? Arthur contou uma versão Netflix original, pulando os detalhes, mas sem mentir descaradamente. Falou que tinha se perdido da família durante um ataque de bandidos e aí, conheceu a Tessa. Nesse momento, o clima da mesa azedou. O rei meteu um soco na mesa estilo novela mexicana. Como assim queriam vender minha filha? E ainda deu uma alfinetada. Tá vendo? Humanos são podres. Arthur, todo na diplomacia, rebateu: com todo respeito, Alteza, mau caráter tem em toda espécie. Virian, o vovô mágico, quis saber como um pirralho salvou uma princesa. Arthur jogou na roda que era mago, sim, mago, e que usou seus truques mágicos para meter o pé nos bandidos. Um elfo aleatório, que com certeza queria pagar de esperto, acusou Arthur de ser mentiroso e manipulador. Mas o vovô Virian calou geral e Tessa confirmou tudo, lembrando dos traumas com os traficantes de gente. A mãe dela abraçou a menina como se fosse final de novela das 8. Arthur, vendo que ganhou um pouco da confiança, fez um pedido sincero: queria só voltar para casa. O problema? O rei, que estava meio não confio em humanos, travou. Mas Arthur foi persuasivo: se vocês dizem que humanos são bárbaros, então provem que vocês são melhores. O rei ficou sem palavras e o vovô até deu risadinha interna tipo: toque de mestre. Mas aí veio a bomba: o portal de teleporte para casa só abre a cada 7 anos. E adivinha? Faltam 5. O rei não queria um humano de estimação por tanto tempo, então decidiu:
amanhã, soldados vão te escoltar de volta. Arthur até ficou emocionado, por 5 segundos, até a dor no peito voltar, quase fazendo ele cair duro ali mesmo. À noite, deram um quarto bacaninha pra ele, mas no banho ele percebeu que o negócio tava feio. Dor aumentando, desespero subindo. Ele até pensou na Sylvia, tipo, socorro, me nota. Saiu pro terraço, tentando respirar fundo no ventinho da madrugada, só que a dor não dava trégua. E foi aí, entre uma dor e outra, que ele viu Tesha chegando. Enquanto Arthur via Tesha com os pais dela, bateu aquela bad. Será que meus pais, o Reynolds e a Alice, tão bem? Ele até pensou, meus pais são casca-grossa, devem ter escapado tranquilo, mas no fundo o coração estava apertado. Vendo o carinho da família élfica, ele se perguntou se, um dia, seus pais iam sorrir pra ele daquele jeito, ou se iam dar uma bronca. Tesha percebe que ele tá mais inquieto que o Wi-Fi caindo em dia de jogo, e como Arthur não consegue dormir por causa da dor no peito, decide dar um rolê pelo reino. Adivinha quem aparece? Tesha. E ele já manda. Interrompi o momento mimada da princesa. Ela revira os olhos e manda cortar o deboche. Depois, até pede desculpa pelo pai e os outros terem tratado ele mal. Arthur leva numa boa, dizendo que era só preocupação com ela, e solta outra piada sobre ela aproveitar e se comportar como a princesa mimada que a Tesha quase explode, mas segura o tapa e foca no emocional. Tudo vai voltar ao normal quando ele reencontrar a família. Arthur então abaixa a cabeça, se sentindo culpado por tudo, como se tivesse vindo ao mundo só pra causar treta. Tesha olha pra ele com aquela cara de tá falando besteira e diz que os pais dele devem estar tristes por não poder vê-lo, e que até ela já tá com saudade do menino mesmo ele ainda estando ali. Fofo, né? De repente, o céu se enche de luzes dançantes, um show das abelhas vagalume. Arthur vê a imagem dos pais ali no brilho e começa a questionar quem é que ele estava tentando derrotar esse tempo todo. Sawyer, é o trauma, né meu filho? Mas ele ainda não consegue esquecer a cara que a Tesha fez quando ele foi preso pelos soldados. O menino tá claramente em guerra com o passado. Antes que pudesse explicar isso pra Tesha, do nada, um projétil voa quase na cara dos dois. Arthur, no reflexo ninja, pega o troço no ar. E adivinha quem atirou? O vovô Virian, que tava ali só no modo fofoqueiro espiando a conversa. Só que, segundo ele, aquilo era só uma abelha vagalume fake de teste. Arthur abre a mão e, era mesmo só uma versão 0,5 do inseto. Virian elogia os reflexos do garoto e diz que agora acredita que a treta com os mercadores de escravos foi real. Arthur já manda na lata. Cê tá me testando, é isso? Tesha, indignada, manda o vô parar de encher o saco, pois Arthur não é daqueles humanos ruins que ele odeia. Virian diz que não queria tirar onda, e do nada invoca uma espada de madeira e joga pro Arthur, afastando a neta com jutsu de levitação. O velho quer duelo. Arthur já assume a pose de guerreiro, parte pra cima com velocidade, mas o velho é tipo o mestre Yoda aposentado, desvia de tudo. Mesmo com mana pra turbinar os movimentos, Arthur mal acompanha o ritmo. Aí o velho erra um golpe e Arthur tenta aproveitar a brecha, mas o homem é liso. Escapa de tudo. E no final, com um golpe digno de filme de samurai, Virian quebra a espada do menino em 1000 pedaços como se fosse palito de picolé. No meio do treino insano, Arthur defende a Tesha no reflexo jogando o cabo da espada quebrada para desviar um pedaço voador. E aí ele pensa, chega, agora é na base da magia. Junta um monte de mana e parte pra cima do velho elfo com tudo. Mas o que acontece? O elfo já tá no modo ultra instinto, desviando de tudo como se fosse nada. Arthur até lembra dos bichos da arena da vida passada, aquela hora que ou você ataca ou já era. Mesmo tomando um contra-ataque que o faz voar, Arthur não desiste, levanta como se nada tivesse acontecido e finalmente consegue acertar o velho Virian. O elfo até se surpreende, mas já manda aquele, beleza, bora pro round 2. Tesha, do lado, já perdeu a paciência e belisca a orelha do avô, para de judiar do menino, véi. E o vovô responde, se eu tivesse pegado leve, quem apanhava era eu. Arthur acha isso tudo meio insano, mas ainda solta, é uma honra ser superestimado assim, senhor. E aí vem a surpresa, Virian convida Arthur para virar aprendiz dele. Arthur fica com aquela cara de, cê tá falando sério, mas o elfo insiste. O problema é que Arthur ainda nem avisou os pais que tá vivo, né? Mas Virian já manda o combo completo. Ele mesmo avisa os pais e ainda oferece o treinamento Full Beast Mode. Arthur até se anima, mas aí a dor no peito volta e a bad trip também. O velho então larga a real. Se tu não treinar comigo, vai morrer, meu chapa. Simples assim. Arthur tava lá, jogado num breu esquisito, sofrendo com uma dor no peito tão forte que parecia que um buraco tinha se aberto no meio do corpo dele. E por esse buraco saiu o quê? A ansiedade dele. Sim, a ansiedade virou um monstro e quis meter a porrada no próprio Arthur. O menino nem conseguia se mexer para se defender. Mas aí, no último segundo, a elfa amiga dele apareceu e deu um chacoalhão nele, tirando o garoto do pesadelo. Mesmo acordado, Arthur ainda estava no modo soneca e falou para a criatura dos sonhos, só mais 5 minutinhos, por favor. E é claro que a elfa Tesha ficou pistola de ser chamada de monstro. Ela sacudiu ele com mais força ainda, lembrando que ele tinha um compromisso importante com o vovô. Depois de muita insistência e drama, Arthur levantou da cama. Tesha perguntou se ele tinha mesmo decidido ficar na cidade élfica. Ele respondeu que ainda estava em dúvida, que talvez pensasse melhor durante a caminhada. Mas aí cometeu o erro fatal de chamá-la de princesa. Resultado: leve beliscão nas costas.
Ela não curte esse papo de realeza, não. Chegando no encontro, o rei Aldvin estava lá resmungando com o pai dele. Não deviam deixar um humano fedelho morando aqui, isso é contra as regras élficas. Mas o velho Virian estava na vibe do deixa o garoto, dizendo que gostava do Arthur e queria ele por perto mais um tempo. Tesa tentou defender o Arthur lembrando que ele salvou a vida dela, mas o pai dela mandou ela calar a boca. Cansado da treta, o vovô Virian mandou os dois jovens entrarem na carruagem. No caminho, Arthur perguntou quanto tempo até encontrarem o tal amigo misterioso do vovô. O elfo veterano riu e disse: "Você tem certeza que é assim que se fala de alguém tão importante?" Arthur respondeu com aquele jeitão: "Depende do que vai rolar depois." Virian deu um sorrisinho maroto e disse que ia realizar o desejo do moleque. Enquanto isso, Tesa, que acordou cedo demais, acabou dormindo no ombro do Arthur. E Virian, observador como sempre, só comentou baixinho: "Acordou cedinho hoje, hein?" Tesa, toda curiosa, queria saber mais sobre o futuro do novo amiguinho humano dela. Segundo o vovô Virian, ela cresceu isolada igual Wi-Fi ruim em floresta, sem ninguém por perto. Foi traída por adulto, por criança, por todo mundo que dizia ser amigo. Resultado, ela virou o Fort Knox emocional. Mas com o Arthur, ela sorria. De verdade. E fazia tempo que o vovô não via esse sorrisinho sincero. Por isso, ele agradeceu ao garoto. Arthur ficou todo surpreso com isso. Por quê, né? Que adulto é esse que agradece criança? Já ganhou uns pontinhos de confiança do moleque ali mesmo. Depois de um tempinho, a carruagem parou numa casa meio isolada. Arthur já pensou: se até o ex-rei saiu do castelo para vir aqui, esse ser deve ser importante nível chefão secreto de RPG. Do nada, Virian desce da carruagem e Paul dá um bicudão na porta gritando pra velha bruxa aparecer. Ninguém respondeu. Ele encostou para ouvir. E Ban levou uma portadona na cara. Quem abriu foi uma senhora toda brava, já mandando ele parar de gritar na frente da casa dela. Aí ele apresentou: essa aqui é Reinia Darkazen, maga poderosa, amiga das antigas. Arthur lembrou que maga especial era aquele tipo que não se encaixava nas magias comuns, tipo Alice. Virian disse que ela talvez pudesse realizar o desejo do Arthur. O moleque, todo esperançoso, agradeceu com jeitinho. Mas Reinia estava sem paciência e com nível de educação em 0 grau Kelvin. Já mandou os pirralhos entrarem logo para começar o ritual. Dentro da casa, tinha mais livro que parede. Arthur ficou tipo: como é que essa senhora vai me ajudar se nem espaço para andar tem aqui? Mas beleza. Todo mundo se sentou ao redor de uma mesa com uma tigela d'água no meio. Arthur explicou que queria tentar falar com os pais dele, igual o vô tinha dito que dava. Reinia deu risada quando ouviu ele chamando Virian de vovô, e já mandou a zoeira: vixe, o velho ficou mole mesmo para deixar alguém chamar ele assim. Então ela soltou a bomba. Reinia mandou a real. Ela era vidente. Tipo aquelas cartomantes místicas, só que com mais autoridade e menos incenso. Usando seus poderes mágicos, ela percebeu que o Arthur era diferenciado, tipo Wi-Fi com senha que ninguém consegue hackear. Tinha partes do garoto que nem ela conseguia enxergar. E olha que ela bisbilhota o passado e o futuro de qualquer um com um estalar de dedos. Ela perguntou se ele queria ver o futuro. Mas Arthur, cabisbaixo, respondeu: não, só quero saber se meus pais estão vivos e bem. Com isso, Reinia mandou o tutorial, olhar para a água e pensar nos pais. Tinha que lembrar de tudo: rosto, voz, cheiro de comida, o pacote completo. Enquanto o moleque mergulhava no pensamento, Reinia lançou uma magia do lado da cabeça dele, tipo Wi-Fi de comunicação com o além. A instrução era simples: viu os pais? Fala com eles na hora. Então, PUF. A imagem da mãe apareceu. Cabelos castanho-avermelhados, aquele brilho suave de novela das 6, pele bronzeada de sol e aquele jeitinho de abraço quentinho. Logo em seguida, o pai surgiu com olhos azuis cortantes, quase um personagem de anime. Em casa, era um paizão tranquilo. Fora de casa, um líder carismático e guerreiro casca-grossa. Na visão, a mãe Alice estava servindo um ensopado pro Reynolds, aquele que fazia Arthur repetir 3 vezes no jantar. Ela comentou que era o aniversário do filho, e pronto, bam, tsunami emocional na cozinha. Os dois ainda estavam traumatizados pelo sumiço repentino do Arthur. O baque foi tão grande que o Duran deu um socão no RY depois de ver o cara afogando as mágoas no álcool. Mas a vida seguiu. A missão deles deu certo, viraram celebridades na vila, ganharam até mansão, com garagem e tudo. E mais, Alice estava grávida e o bebê estava vindo bem. Eles finalmente estavam começando a cicatrizar essa ferida no peito. Só que aí, Arthur falou com eles. Do nada, usando magia élfica, disse que estava vivinho da Silva no reino de Alacenoia, quer dizer, Alacenoir. E que, por mais que quisesse voltar para casa, ainda não dava. Tava com um bug esquisito no peito e precisava resolver isso primeiro. Arthur, antes de encerrar a chamada via água mágica com Wi-Fi interdimensional, fez questão de tranquilizar os pais. Relaxa, gente, não tô morrendo, só tô com um bug no peito. Assim que eu formatar aqui, volto para casa. Mas ele aproveitou o momento para mandar um recado emocionado. Pediu para eles não se culparem por nada, disse que teria feito tudo igualzinho, mesmo que eles implorassem para ele não ir. E olha, se fosse preciso morrer de novo, ele iria assim mesmo. Arthur é corajoso, teimoso e dramático, tudo junto.
Ele não sabia quando conseguiria falar com eles de novo, então só pediu: se cuidem e não fiquem se descabelando por minha causa. A conexão mágica caiu, mas ficou climão. Alice e Reynolds se abraçaram com aquele sorriso chorando trademark, enquanto Arthur soltava uma lagriminha solitária dentro da bacia d'água. Mas no fim das contas, o importante era saber que seus pais estavam bem. Com isso, ele já sabia o que queria: virar aprendiz do velho Vian. Algumas horas depois, eles voltaram para o Palácio Real, e lá estava Tessa, de novo tentando dar um choque de realidade no pai. Pelo amor de Deus, papai. O menino salvou minha vida, e você aí, com birra de adolescente mimado. O rei Aldvin, que é teimoso nível chefão de RPG, finalmente desistiu de fazer birra. Disse que Arthur podia ficar, mas só se não desse dor de cabeça. Aí o Vian entrou na conversa e lançou: se der problema, a culpa é minha. Pode colocar meu nome no BO. O rei, visivelmente contrariado, fez o que ninguém esperava, abaixou a cabeça e respeitou o que o pai falou. Ele então foi pessoalmente até Arthur, pediu desculpas por ser um monarca ranzinza, confessou que anos governando deixaram ele meio travado das ideias, mas agradeceu de coração por ter salvo a filha. E ainda mandou um: seja bem-vindo ao reino, moleque. A rainha Muriel também pediu desculpas, com aquele jeitinho fofo de mãe diplomática, e disse que esperava que Arthur visse aquele lugar como seu novo lar. Arthur ficou tipo: ué? Que plot twist foi esse? Mas quando olhou para Tessa e Vian ali do lado, entendeu tudo. Claramente, o rei não mudou sozinho. O rei Aldvin, um banana completo. Mole quando se trata da filha e invisível quando o pai dá a última palavra. E a Tessa, aproveitando a brecha, lança o desafio: se você tá mesmo arrependido por ter tratado Arthur mal, então deixa eu levar ele para dar um rolê pela cidade. O rei até tentou pedir socorro com olhar para a esposa, mas a rainha Muriel só deu aquele sorriso de quem diz vai com Deus. Resultado: Tessa finalmente realizou o sonho, levou Arthur para fazer turismo raiz em Alenoir. Primeira parada: o mercado público. Um caos delicioso, cheio de gente, tendas coloridas, comidas que brilham e barracas que vendem de fruta a item mágico de duvidosa procedência. Arthur, que nunca tinha pisado em região élfica, estava encantado. Tessa, como sempre, animada igual criança com açúcar, puxou ele pelo braço: vem logo. Se a gente não correr, acabam os doces. Mas aí, o inevitável: a treta. Eles esbarram num pirralho élfico metido, que dá um pulo para trás como se tivesse sido infectado por germes humanos. O menino, versão mirim do preconceito, ainda solta: esse humano aí pode até ter conquistado o Lord Vian, mas aqui não é lugar para macaco. Arthur, respirando fundo, decidiu que era o momento perfeito para ativar o modo zoeiro, cortesia do tempo que passou com Tessa. Os amiguinhos do elfo começaram a zombar, e o mais metido ainda manda: a princesa pode ser respeitada, mas andando com o humano, vai acabar com a reputação dela. Foi aí que Arthur entrou no modo teatro, fez pose, levantou o queixo e se apresentou como se estivesse no musical da Broadway. Este é Fitfifsar II, e ele gostaria de acompanhar Sua Alteza no passeio. Arthur, fingindo estar pasmo: peraí, você é o lendário Faith Ivisaurus. O pirralho quase explodiu de raiva, vermelho igual pimentão. Mas Arthur não recuou não, pelo contrário, deu até uma reverência sarcástica, como se estivesse diante de um gênio incompreendido. E assim, o clima começou a esquentar. Depois de tanta palhaçada de Arthur, o elfo Ferite perde a paciência e solta o famoso bora resolver isso na mão. Ele desafia Arthur para um duelo, dizendo que vai defender a honra da sua linhagem nobre, como se alguém tivesse perguntado. Tessa, a princesa mais sensata do rolê, olha para ele e solta: você vai mesmo sair no soco com o aprendiz do Lord Vian? Tá maluco? Mas Ferite tá no modo: meu pai disse que ninguém vai tirar sarro de mim e ficar por isso mesmo. Então ele insiste. Quer saber se Arthur vai aceitar o desafio ou vai correr igual um macaquinho medroso? Arthur suspira, porque né, ele achava que duelos eram para guerras épicas, não para resolver briguinha de escola. Mas topa. Tessa vira árbitra e o circo começa. Ferite avança gritando para Arthur começar a rezar. Arthur responde com um soco só, bem no meio da cara do elfo. Ferite voa. Literalmente. Rodopia no ar como se tivesse saído de um anime e cai no chão chorando glitter élfico. Arthur nem tem certeza se bateu forte ou se o Ferite é só dramático mesmo. Os amigos correm para ajudar o coitado, mas Tessa já pega Arthur pelo braço e fala bora, o passeio continua. Enquanto andam pelo mercado, Arthur começa a ficar ainda mais encantado por Tessa. Eles exploram tudo: comidas esquisitas, lembrancinhas élficas, até uma biblioteca cheia de livros que cheiram a poeira mágica. No fim do dia, Tessa pergunta se ele tá animado pro primeiro dia de treino. Arthur responde que sim, mas a cara dele diz: tô ferrado. Ele lembra das palavras do Lord Vian: vai ser treino de verdade, sem mamata, sem colinho da mamãe. Mas mesmo assim, Arthur sorri, porque lembrar de tudo que ele passou até aqui, batalhas, treinos, puxões de orelha da família, faz ele perceber: valeu a pena. E agora começa a parte mais difícil e mais legal. Depois de tudo que passou, Arthur fez uma promessa a si mesmo: vou ralar para construir meu próprio destino. Vendo o punho cerrado de determinação do garoto, Tessa logo imitou o gesto e também prometeu dar o máximo, principalmente para garantir que o Arthur não a deixasse comendo poeira nessa jornada. Só que, 5 segundos depois do momento épico, ela solta: tô com fome. Detalhe: tinham comido há pouco. Típico.
No dia seguinte, Arthur se encontra com seu novo mestre para começar o treino. Antes de suar a camisa, ele entra no modo reflexão filosófica. Caraca, o tempo aqui passa voando. Já fiquei mais forte, aprendi muita coisa, mas foi pancada atrás de pancada. Cada desafio parecia um chefe de fase mais difícil que o anterior, e a única saída era continuar avançando. Mesmo que o futuro parecesse sinistro, ele também parecia empolgante pra caramba. Alta tensão corte para 3 anos depois alta tensão. Arthur é acordado do pior jeito possível, com magia na cara. Abre os olhos ainda grogue e solta um. Sério? Não dava pra ser mais delicada não, Tesa. Ela revira os olhos. Eu tentei. Mas você dorme igual pedra. Foi upgrade ou nada. Se inscreve aí filhote.